Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Agradeço a presença de vocês aqui, o interesse em participar do nosso SIG. Hoje, nós trazemos aqui o professor Dr. Marco Antônio Manfredini. Marco é um amigo querido, em primeiro lugar. Depois, ele também é doutor em saúde pública, né, pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É membro do COSEM São Paulo. E também é membro da Comissão de Políticas Públicas do CFO. E o Marco vai falar um pouco conosco hoje sobre o nosso modelo de atenção e aquilo para onde a gente quer caminhar. Marco, obrigada por você ter aceitado o convite, já está convocado para o mês que vem, né? Obrigada por você ter aceitado também. A palavra é sua, Marco. Beijo. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o convite, né, que foi formulado pela Coordenação Geral de Saúde Bucal, e dentro desse projeto, né, que é o SIG, que é um projeto capitaneado aí pela Coordenação Geral e que conta, né, também com a participação da Faculdade de Odontologia da USP, que inclusive me remete a questões importantes, né, que nessa semana eu comemoro aí 40 anos de formado pela nossa faculdade, né? Então está sendo bem interessante a gente poder, né, na noite de hoje, conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a questão das redes de atenção, né, que é um conceito que ganhou bastante força aqui no caso do sistema de saúde brasileiro, em especial, né, porque, num primeiro momento, o esforço do trabalho da descentralização dos serviços de saúde, ele foi muito centrado na questão dos municípios, né, e acho que foi um movimento necessário, até porque havia uma concentração muito grande de serviços na esfera federal, né, sobretudo, e também na esfera estadual. Então, a gente teve a descentralização e uma maior participação dos municípios. Agora, na realidade, quando a gente vai observar, né, a distribuição territorial dos municípios do Brasil, a gente tem situações muito díspares, né? Então, nós temos, por exemplo, relacionada, né, à constituição das redes de atenção. E as redes, elas vão surgir com muita força, né? Inclusive o CONAS, o CONASENS, né? Mas, sobretudo, o CONAS teve um papel importante, né? E também a parceria feita naquele momento pelo Ministério da Saúde, né? Relembrando que as redes de atenção, elas são, né, originadas, em especial, né, a partir do movimento que se teve no início dos anos 2010, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? A finalidade principal das redes, né, seria garantir a organização e articulação entre serviços de diferentes densidades tecnológicas, sejam de forma ou sejam horizontalizados, né? Esse conceito da organização e da articulação ele é muito importante, porque, na realidade, ele vai ser o elemento nucleador do trabalho da rede de atenção à saúde, né? Então, quando a gente pensa na constituição de uma rede, a gente vai estar pensando na organização dessa rede, né? E também na articulação dos serviços que existem dentro de um determinado território que apresentam densidades tecnológicas diferentes, né? Então, por exemplo, se nós necessitamos de um neuropediatra, por exemplo, que é um profissional extremamente raro, né, da gente conseguir na rede pública de serviços de saúde, a gente vai ter que provavelmente colocar esses profissionais, né, dentro de um sistema de referência mais centrado na área hospitalar. Enquanto um bom exemplo, né, de um sistema onde você vai ter uma organização de profissionais de saúde na atenção básica é quando a gente tem, por exemplo, o trabalho dos agentes comunitários de saúde, né? Então, um dos princípios, né, que fundamentam a questão da organização e da articulação, que ao contrário da forma de organização anterior, que a gente vai ver no próximo slide, né, a forma de organização anterior dos serviços de saúde, né, ela era centrada numa atenção básica, né? Depois você tinha a média complexidade, que era composta pelos ambulatórios de especialidades, né? No caso nosso aqui da saúde bucal, pelos centros de especialidades odontológicas, né?
e também pelas áreas hospitalares. Então, essa forma, né, de atenção, né, que inclusive foi preconizada aí durante muito tempo pelos organismos internacionais de saúde, ela vai ser substituída, né, porque na proposta atual das redes, nós vamos ter uma relação mais horizontalizada, né? Então, vocês vejam que, ao contrário daqui, onde eu tenho uma forma de organização em que há, né, uma verticalização, né, do ponto de vista dos níveis de atenção, na forma como é preconizada hoje, né, a rede de atenção no Brasil, ela vai trabalhar com a ideia, então, que a atenção primária em saúde, em vez de ser apenas o primeiro local, né, onde deve ser dado o atendimento, também ela deve ser cumprir o seu papel, né, de ordenador da rede de atenção à saúde, né? E por isso, né, que a forma horizontal ela vai permitir com que a relação, né, estabelecida entre a atenção primária em saúde e os serviços de especialidades e os serviços hospitalares, né, ela vai ter um processo de coordenação, né? Então, se a gente olhar o sistema tradicional, né, que é esse sistema triangular aqui que a gente está vendo desse lado, a organização ela acaba sendo feita de uma forma independente, com sistemas que são fragmentados, né? Quando a gente pensa na questão da criação das redes de atenção à saúde, eu vou trabalhar com uma outra direção, né, onde nós vamos ter relações mais horizontalizadas, né, e também uma forma coordenada. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes aqui, né, vamos pegar, por exemplo, o caso de um paciente de câncer bucal, né? O Brasil tem hoje 15 mil casos novos de câncer bucal por ano. Muitas vezes eu posso ter uma pessoa que foi diagnosticada, né, inicialmente com uma suspeita, ou então até uma atenção básica resolutiva, onde se realizou, por exemplo, já a biópsia, né? Depois eu vou remeter esse caso para o centro de especialidades odontológicas e depois eu vou remeter esse caso para um hospital. Então, muitas vezes, né, a atenção básica ela acaba não tendo, né, o retorno das informações relativas, né, tanto aos atendimentos prestados nos ambulatórios de especialidades, como também nos serviços hospitalares, né? Então, é muito importante que a gente entenda, né, a migração que se tem, né? E acho que vários de vocês aí que tenham feito cursos de saúde pública, de saúde coletiva, né, devem se lembrar, né, desses níveis de atenção, mas, na realidade, quando a gente vai trabalhar com a lógica, né, das redes de atenção, a atenção primária em saúde ela vai ser ordenadora de todo o processo de cuidado, né? E aí a gente vai ter alguns princípios que vão constituir, né, o que seriam, então, as redes de atenção à saúde, né? O princípio da regionalização, né? Então, como a gente já tinha colocado anteriormente para vocês, né, o Sistema Único de Saúde ele passa, né, a ter uma forma de organização onde não é a esfera municipal que vai estar única, exclusivamente organizando os serviços, né? Até porque, se, por exemplo, eu coloco hoje, né, um aparelho de tomografia no município de 5 mil habitantes, eu não vou ter, né, a possibilidade de uma economia de escala. Uma outra questão importante também dos princípios aí do funcionamento da rede de atenção é o princípio da continuidade, né? Por quê? Porque com a estrutura de redes, né, o paciente passa a ser, né, o nosso foco da atenção, e esse foco da atenção, né, ele pode ser conduzido aqui nos vários locais, pontos, aonde ele pode ser atendido, né? Até porque também é muito comum, né, no caso do sistema brasileiro, o fato de muitas vezes a pessoa desconhecer, né, que deve inicialmente procurar uma unidade básica de saúde e já ir direto para um serviço hospitalar, né? Então, a ideia da constituição da rede é para que a gente também possa estar, né, contribuindo para que o usuário também ele possa, né,
entender melhor como que é o fluxo que ele vai exercer dentro do sistema de saúde. A gente sabe, né, que uma questão é a gente abordar isso do ponto de vista teórico, né? É muito bonito quando a gente vê essa diversidade aí dos dois desenhos, né? Mas também nós temos, né, infelizmente ainda hoje, formas, né, de acessos e idas dentro desses serviços que são mediadas por relações, né, que não são as relações institucionais. Então, é muito comum a gente ter, às vezes, uma queixa, né, de que um determinado paciente ele conseguiu, né, ser atendido num outro serviço de densidade tecnológica diferenciada, porque tinha um conhecimento, né, com a pessoa que trabalhava aí naquele serviço. Então, a ideia das redes, né, é que a gente possa organizar, então, um sistema que funcione nessa realidade, né? Além da economia de escala, um aspecto importante que a gente tem que estar considerando dentro do debate das redes de atenção é a questão da suficiência e da qualidade, né? Esses foram conceitos trazidos, né, pelo professor Eugênio Vilaça Mendes, que é um dos principais, né, formuladores da questão da rede de atenção à saúde no Brasil, né, em especial quando ele exerce, né, um papel de assessoria ao Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, né? Então, o que vai acontecer, né, é que nós vamos ter que ter também, nos vários níveis, né, onde pode se processar esse tipo de atendimento, a necessidade, né, de recursos financeiros, humanos e tecnológicos para atender essa demanda, né? Então, por exemplo, né, uma queixa contínua, né, voltando ao exemplo aí do câncer bucal, é que muitas vezes o paciente realiza, né, uma biópsia, né, dentro de um CEL ou dentro de uma unidade básica de saúde, e depois você tem, né, uma ida para o laboratório de patologia, e isso acaba sendo, né, um momento onde você vai perder um tempo precioso no atendimento, né? Um terceiro ponto que é apresentado também é a questão do acesso, né? Porque quando nós temos a questão do acesso, a ideia principal é que não hajam barreiras, né, quando o usuário vai entrar no sistema. Então, as barreiras, né, elas podem ser de várias diversidades, né, como a questão da acessibilidade geográfica, a disponibilidade de serviços dos profissionais, o grau de acolhimento e vínculo, né, e a condição socioeconômica do usuário. Então, é importante que o conjunto dos serviços de saúde tenha um fácil acesso, né, tanto em qualidade como em quantidade. Um quarto ponto, né, que inclusive nós já vimos acontecer, especialmente no início das redes de atenção à saúde que já foram organizadas, que é a questão da disponibilidade de recursos, né? Então, nós temos que ter recursos físicos, financeiros, humanos e tecnológicos, né? E ter esses recursos, eles vão permitir uma alocação, né, que vai ter, de novo, né, uma melhor relação custo-efetivo, e também essa disponibilidade vai determinar o grau de concentração de maneira direta, né? Então, aquele exemplo que nós demos. Quanto mais for difícil o escasso esse recurso, mais ele deve ser concentrado, né? Como aquele exemplo que a gente deu do neuropediatra, né? Ou um tomógrafo, por exemplo. Ao contrário, né, quando a gente tem recursos amplamente disponíveis, né, como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, eles vão ter, né, a possibilidade de estar presentes em vários locais do sistema de atenção, né? Então, vejam aqui, por exemplo, quando a gente, né, nesse desenho, vê a questão do hospital, né? Se eu tenho uma falta de neuropediatras ou de tomógrafos na região, eu vou concentrar isso aqui dentro dos hospitais. Agora, se eu tenho agentes comunitários de saúde, eles vão poder estar dispersos, né, pelos vários mecanismos. Um outro aspecto importante também é que um princípio que está trabalhado dentro da rede, né, é a integração vertical, né? O que quer dizer a integração vertical?
é uma atividade que é feita preferencialmente, né, pela gestão municipal, e a ideia, né, é que você tenha, dentro desse processo da integração vertical, a possibilidade, de repente, de você pegar um paciente que é diabético, encaminhá-lo, né, para um ambulatório de especialidades e depois se ver que esse paciente vai precisar, por exemplo, de um tratamento de terapia renal substitutiva, né? Então, essa é o que a gente chama da integração vertical. E a integração horizontal é justamente quando a gente tem a junção, né, de serviços semelhantes ou iguais para que o custo médio de longo prazo desses serviços diminua, né? Então, por exemplo, a gente pode associar serviços, né, que estão presentes, por exemplo, entre 2 hospitais, 2 ambulatórios de especialidades, né? Então, esses são os princípios que vão regular as nossas redes, né? Por outro lado, toda vez que eu penso numa rede de atenção, eu vou ter que pensar nesses 3 fatores, né? Que são a população, o modelo de atenção à saúde e a estrutura operacional, né? A população, ela vai ter, né, os seus riscos, né? E vai ter a finalidade, né, dessa intervenção da rede de preservar, recuperar e melhorar a saúde das pessoas e da comunidade, né? Já, por outro lado, a estrutura operacional, ela vai ser constituída, né, pelos nós das redes, né, que vão comunicar esses diferentes nós da atenção à saúde, né? E mais um pouquinho para frente a gente vai ver os componentes que vão estruturar as RAS, né? E um outro aspecto importante também é a questão do modelo de atenção à saúde, né? Qual que é o sistema de governança dessa rede que vai propor, né, um arranjo da organização dos serviços que você possa ter, né, efetivamente, aumentando a interdependência entre os vários serviços, né, e organizando o funcionamento das redes de atenção através da utilização, né, de critérios de risco e dos focos de intervenção dos sistemas de atenção à saúde e os diferentes tipos de intervenções sanitárias, né? Nós temos tido no acompanhamento aí das equipes de saúde bucal, né, uma dificuldade muito grande na questão do conhecimento do seu território e da sua população, né? Aqui trabalhando dentro do olhar das equipes de saúde bucal que atuam na atenção básica, né? Mas também temos uma dificuldade de olhar que ocorre, por exemplo, entre um paciente, né, que vai passar por um centro de especialidades odontológicas ou que vai passar por um hospital, né? Então, muitas vezes também há um desconhecimento, né, dos profissionais que atuam sobre qual é, né, o território onde aquela população ela está estruturada, né? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, a questão do câncer bucal, né, que a gente tem um quadro muito sério, né, 15 mil novos casos por ano, a gente vê que muitas vezes, né, o profissional que está recebendo aquele paciente com câncer num CEL ou no hospital desconhece, né, qual que é a realidade que vive, né, onde essa pessoa está inserida, como é que é o seu território. Quando a gente pensa, então, a questão da população, né, vocês já devem ter conhecimento, né, é sempre importante que a gente faça o processo de territorialização, né, onde você vai estar definindo o território para cada uma das equipes, né, de saúde bucal, as equipes de saúde da família, e um aspecto muito importante também, que no nosso entender vem sendo negligenciado aí por uma parte importante das equipes de saúde bucal, é a identificação dos grupos de risco, né? Infelizmente, em especial depois do processo que a gente teve da Covid, né, onde durante um determinado tempo a organização dos serviços de saúde, né, bucal, elas tiveram que ser reduzidas, a gente teve, né, em vários locais, a retomada do atendimento sobre a forma da livre demanda, né? Então, eu acordei hoje cedo, minha gengiva sangrou, e eu vou entrar na fila, né, de uma unidade básica de saúde, por exemplo. E, na realidade, muitas vezes eu nem posso ser
uma das pessoas mais vulneráveis, né? Inclusive, com uma rede bem organizada, eu já posso ter informação prévia, né, de que processos de gengivite são comuns, né? Até porque, teoricamente, eu já deveria ter as ações de educação em saúde feitas, né, através da equipe de saúde bucal. Então, na realidade, né, a gente tem hoje enfrentado esse problema, que é um retrocesso, né? A organização da assistência odontológica pela forma da livre demanda, né, gera uma desorganização dos serviços. Muitas vezes a pessoa que consegue uma vaga, né, porque chegou mais cedo, ela não tem uma necessidade que justifique o seu atendimento naquele período, né? E o que a gente vai observar efetivamente, né, é que os grupos de risco, eles acabam tendo, né, enfim, uma menor capacidade de acesso aí aos serviços básicos de saúde, né? Quando a gente pensa, então, na estrutura operacional, como a gente falou anteriormente, né, então eu vou ter, né, em vez de eu ter aquela fórmula, né, forma geométrica do triângulo, eu passo aqui a ter, né, uma forma horizontalizada, né, onde eu vou ter, né, a UBS como um local de organização e aqui os vários tipos de serviço que eu posso ter, né, uma UPA, uma unidade básica de saúde, um hospital, um serviço de apoio diagnóstico, né? Então, toda vez que eu for desenhar uma rede, né, dentro de um território, ela deve olhar para todos os equipamentos que compõem essa rede, né? E quando a gente vai ver a questão da estrutura organizacional, né, nós temos aqui a atenção primária à saúde, sendo o eixo, né, de ordenação do cuidado, que é feito nesses serviços, né, e dentro da governança das regiões de saúde, nós vamos ter os sistemas de transporte em saúde, né? Vocês, aí, especialmente quem trabalha em áreas onde são grandes deslocamentos, né, de usuários no serviço de saúde, isso tem um impacto financeiro muito grande, né, na questão do custo das secretarias e também a questão de deslocamentos, às vezes, de 400, 500 quilômetros para a pessoa realizar um tipo de procedimento que, se a gente tivesse uma rede organizada, ela poderia estar sendo feita no mesmo território, né? Depois, a gente vai ter os serviços, né, de acesso aos níveis de atenção. A gente vai ter também a questão do prontuário clínico, a gestão de identificação das pessoas usuárias, né? E também a gente vai ter o apoio diagnóstico e também terapêutico, a questão da assistência farmacêutica e a questão dos sistemas de informação em saúde, né? Então, vejam que a governança das regiões de saúde, ela é composta por várias áreas, né, que inclusive vão regular depois, né, tanto que a gente chama dos sistemas de apoio, como também os sistemas logísticos. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia ter uma rede de atenção psicossocial, aqui uma rede de urgência e emergência, né, aqui uma rede de doenças crônicas. Então, toda vez que eu vou lidar com a ideia, né, da organização das redes, eu vou ter que pensar também que eu vou ter que ter, dentro da governança, né, a necessidade desses apoios logísticos e os apoios para outras situações. Como a gente já tinha situado no início da nossa apresentação, o instrumento jurídico que vai balizar a criação, né, a reformulação e a adoção das redes de atenção à saúde, muito embora a regionalização já tivesse sido, né, um dos elementos constituintes do Sistema Único de Saúde, né, desde a Constituição de 1988, e também, né, nas resoluções aí da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que depois foram nortear, né, os princípios e as diretrizes do SUS. Então, nós tivemos a portaria, em dezembro de 2010, que organizou essas diretrizes, né, para a organização das diversas redes de atenção à saúde no âmbito do Ministério. Então, só para a gente poder situar, né, do ponto de vista
cronológico, né? Essa é uma portaria que é publicada, né, no último dia, né, do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e depois, já no primeiro ano de mandato da presidente Dilma, né, a gente vai ter o decreto 7.508, de junho de 2011, que vai regulamentar a lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Né? Infelizmente, o decreto 7.508, para quem não conhece, né, eu recomendaria que depois entrasse, né, no site do Ministério ou algum site de buscas e pegasse, né, esse decreto, porque ele é um decreto ainda hoje muito atual. Né? E pelas questões políticas, né, que ocorreram posteriormente, né, no segundo mandato da presidente Dilma, o golpe, né, que afastou a presidente de suas funções, né? Nós tivemos também, né, em seguida, os problemas decorrentes aí, né, do arroxo fiscal, né, feito através da emenda constitucional 95, ainda no governo do Michel Temer, né, e depois do descalabro, né, político-administrativo, coordenativo do Ministério da Saúde, que ocorreram nos últimos 4 anos. Né. Então, é importante se destacar também que quando a gente vai analisar a legislação e quando a gente vai analisar, né, as propostas que são formuladas, não dá para a gente desconsiderar isso das questões políticas mais gerais. E aqui eu não estou fazendo nenhuma manifestação de origem político-partidária, né? Até porque nós temos que ter um apoio do Sistema Único de Saúde em amplos setores aí da sociedade, né? Ainda mais em momentos em que ele é atacado, né? Não sei se vocês têm tido contato dessa informação, mas nós tínhamos, né, momentos, em especial das pessoas que não utilizavam com frequência o Sistema Único de Saúde, avaliações negativas do sistema. Depois, no processo da Covid, isso muda, né? Tanto é que o SUS passa a ser, né, inclusive aí, sendo colocado, né, como um instrumento importante na defesa da população durante a pandemia da Covid, e com certeza, né, se a gente teve o descalabro de concentrar, né, 9% das mortes do mundo, tendo apenas 2% da população, se não houvesse o SUS, a gente teria muito mais mortes do que as 700 mil, né, e pouco que já existem. Né? Bom, feita essa discussão teórica mais geral das redes, nós vamos abordar agora a questão da rede de atenção à saúde bucal. Né? Então, aqui cabe esclarecer uma questão, que quando foi feito o processo de debate, né, sobre a questão das organizações da rede, né, a rede de atenção à saúde bucal ela acabou ficando relegada a um segundo plano. Né? Eu atribuo, né, esse fato a pouca articulação, né, que houve aí das esferas de governo, né, mas mais notadamente da esfera de governo federal, no sentido de que a gente organizasse uma rede de atenção à saúde bucal. Né? Por que é importante a rede de atenção naquele momento? Porque toda a política de investimentos que passou a ser feita pelo Ministério da Saúde, ela era feita através do financiamento dessas redes. Né? Então, quando nós não dispomos de uma rede própria de serviços de atenção à saúde bucal, a gente ficou defasado, né, em relação às outras redes que acabaram se constituindo nesse período. Né? Mas, de qualquer forma, acho importante, mesmo sem que a gente tenha, né, a figura formal, né, de uma rede de atenção à saúde bucal hoje dentro, né, das estruturas do SUS, mas só para a gente poder entender, né, a gente já tinha visto como que funcionaria uma rede de atenção geral, né, uma rede de atenção à saúde geral, e como que funcionaria, então, uma rede de atenção voltada para a saúde bucal. Né? Então, aqui nós teríamos como mecanismo ordenador, né, equipe de saúde bucal, e aqui as várias possibilidades que a gente poderia ter na relação entre esses vários serviços que nós temos. Né? Então, por exemplo, na questão da atenção secundária, né,
Um CEL, por exemplo, ele vai se relacionar tanto com o hospital, porque ele pode, por exemplo, fazer um encaminhamento, né, de um caso de maior complexidade para ser atendido num hospital, né, como também ele pode precisar de um serviço diagnóstico, né, como também ele vai ter que ter uma interação com a equipe de saúde bucal, né. Se eu penso a questão da atenção domiciliar, né, eu vou ter que pensar também a articulação que existe com as farmácias e esse elemento da rede, né, que é bem característico aqui do caso brasileiro, que são os laboratórios de prótese dentária, né. Então, na realidade, uma questão muito importante e que a gente muitas vezes ouve, né, que é a questão ordenadora do cuidado, né. O que quer dizer uma ordenação do cuidado? Que a equipe de saúde bucal ela passa a ser responsável pelo trâmite que essa pessoa vai ter dentro do Sistema Único de Saúde. Vou pegar o exemplo do câncer bucal, que eu acho que é o exemplo mais emblemático, né? Então, vamos imaginar que uma equipe de saúde bucal fez um diagnóstico, né, de um caso de câncer bucal, ou então uma suspeita, encaminhou esse caso para o CEL, né? E o que pode acontecer? Eu posso me desresponsabilizar sobre esse paciente, né? Achar que a gente já fez a nossa parte. E não é isso, né? Eu tenho que ver se esse paciente conseguiu chegar no centro de especialidades odontológicas, eu tenho que conseguir ver se esse paciente fez a biópsia, né? E depois, né, se for um caso aí que vai demandar algum nível de intervenção hospitalar, a relação estabelecida pelo CEL com o hospital, né? E se a gente for fazer uma distribuição do número de casos de câncer bucal, quando a gente fala, né, em 15 mil casos, muita gente se assusta, né? Mas quando a gente trabalha, por exemplo, com o número das equipes de saúde bucal que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem 33.542 equipes de saúde bucal, segundo o último dado, né? Então, vejam, mesmo com 15 mil casos de câncer bucal, isso significa que metade, né, se a gente fizer uma proporção, metade das equipes não vão ter, né, casos de câncer bucal, por exemplo. A outra metade pode ter um caso de câncer bucal. Então, é muito importante, né, quando a gente lida com essas questões, porque na ordenação do cuidado, né, esse paciente, por exemplo, tem câncer bucal, ele vai exigir da gente, né, um trabalho muito grande para ver como é que ele rodou, né, dentro dessa rede de atenção à saúde, né, que tem essa característica mais horizontalizada, né. Recentemente também a gente teve a publicação da portaria 751, né, que ampliou para além dos CELs a existência do serviço de especialidades em saúde bucal, né, e que, na realidade, a preocupação, né, desse serviço é a ampliação da oferta das especialidades em saúde bucal. Então, ele é voltado, né, justamente para os municípios de menor porte populacional, até porque, se a gente for pegar a distribuição dos CELs no Brasil, geralmente elas estão concentradas nos municípios de maior porte populacional, né? E quando a gente pensa numa rede de atenção à saúde bucal, e pensando a questão de um paciente, né, o paciente não pode ir direto, teoricamente, para um hospital, né? Também, da mesma forma, o paciente não pode ir direto para um CEL, né? Então, é muito importante que o sistema de saúde organize, né, uma atenção básica de qualidade para que a gente possa ter, né, de 70% a 80% dos problemas de saúde resolvidos aqui, né, seja na PS ou seja na unidade odontológica móvel, né, e se houver a necessidade, ele vai ter o apoio, né, de um serviço especializado, né, que pode ser tanto o CEL como o SESB, né, e também, nos casos mais graves, a necessidade, né, do apoio das estruturas hospitalares. E também a gente vai ter como pontos de apoio, né, laboratórios regionais de prótese dentária, serviços diagnósticos. Infelizmente, né, a gente sabe que mesmo tendo essas redes montadas, né, muitas vezes os pacientes estabelecem, né, o seu próprio fluxo, né?
Então, é muito importante o trabalho da orientação das equipes, né, do debate nas comissões gestoras locais, na capacitação das equipes de atenção básica, né, porque muitas vezes também uma equipe de atenção básica, ela nem sabe, né, para quem que ela vai estar encaminhando, né. Então, é importante que a gente entenda, né, que uma rede de atenção à saúde bucal, ela só vai funcionar se a gente tiver um compromisso muito claro, né, entre o profissional que está na atenção básica, o profissional que está na atenção especializada e o profissional que está na atenção hospitalar, né. Aqui, só para passar alguns dados recentes, né, nós temos, então, 33 mil equipes de saúde bucal, né, 1.200 CELS e 3.000 laboratórios regionais de prótese dentária, né. E dentro desse processo, né, uma das propostas que, no meu entender, está sendo muito correta, né, é o estímulo que a Coordenação Geral de Saúde Bucal tem dado à formação dos técnicos de saúde bucal. Se nós não formarmos técnicos de saúde bucal e organizarmos formas de equipes, né, que trabalhem aí com 2 consultórios, nós vamos continuar mantendo um sistema, né, centrado apenas no trabalho do dentista e no trabalho do ASB, que a gente sabe que tem limitações muito grandes, né, do ponto de vista da cobertura, em especial no que diz respeito à questão da assistência, né? Relembrando também que a gente também tem que discutir, né, o papel do cirurgião dentista nas 3 possibilidades aí de atuação, né? Na atenção básica, na atenção média, né, e também na atenção secundária e na atenção terciária, né? A gente até tem alguns serviços, né, que a gente visitou, que os profissionais dos CELS reclamavam dos dentistas au-au, né? O que eram os dentistas au-au? Eram dentistas, né, que eram da atenção básica, que faziam determinados procedimentos e que, a hora que foram criados os CELS, né, deixaram de realizar esses procedimentos, né? Da mesma forma também, né, é uma questão de não culpabilizar apenas o profissional que está na atenção básica, né, mas muitas vezes também a gente tem um profissional do CEL, né, que não faz o trabalho que ele deveria fazer, né, que seria o trabalho de capacitação e matriciamento das equipes de atenção primária, né, de tal forma que, por exemplo, né, um dado recente aí que a gente pôde verificar, né, na semana passada, que diz respeito à questão do atendimento de biópsias que eram feitos aí no estado do Mato Grosso, que teve um evento grande de saúde bucal na sexta-feira passada, né? Então, apenas 44% dos dentistas, né, realizavam biópsia. E a gente sabe, né, que a biópsia é um procedimento que, desde que devidamente orientado, né, e infelizmente a qualidade do ensino decresceu muito nos últimos anos. A gente sabe que vários profissionais saem com lacunas, né, na sua formação, mas se a gente, por exemplo, pudesse pegar, né, os estomatologistas que estão nos CELS, referenciar, né, um estomatologista, ele vai fazer o matriciamento de 6 dentistas das unidades básicas daquele território. Capacitar esse cirurgião dentista, né? Uma outra modalidade que a gente tem aplicado, né, que é a modalidade que a gente chama do atendimento compartilhado, né? Então, muitas vezes, por exemplo, aí só para não ficar falando da questão do câncer, né, a gente tem vários locais que têm tido exemplos, né, onde profissionais que fazem endodontia nos CELS, né, eles se deslocam até as unidades básicas de saúde para, por exemplo, auxiliar, né, os colegas cirurgiões dentistas que atuam na unidade básica, para que eles façam, por exemplo, os atendimentos de urgência na endodontia, né? Da mesma forma, profissionais de periodontia que têm feito isso, né? No caso aí do atendimento das pessoas com deficiência, também se observa isso. Então, nós temos, né, que efetivamente investir bastante, né, no matriciamento das equipes, né, de atenção básica. E esse é um papel, né, do profissional que está no CEL. Também, por outro lado, né, como a gente já tinha colocado,
A equipe de saúde bucal da atenção primária de saúde, né, ela deve fazer todos esses encaminhamentos, né, através dos fluxos, dos contrafluxos, né, das referências e das contrarreferências, mas relembrando mais uma vez, né, nós não temos uma forma, né, de organização de um triângulo, né? Nós temos uma forma de organização horizontalizada, né? Então, a equipe tem que estar atenta, porque vai ter momentos em que ela vai demandar uma atuação aqui na atenção domiciliar, vai ter momentos em que ela vai demandar uma atuação na área hospitalar. Então, é importante, né, que a gente pense, né, para além do triângulo, como tem sido as modalidades clássicas, né, ensinadas aí nos cursos aí, de formação de profissionais. Além disso, né, o sistema de referência e de contrarreferência, ele é um sistema potente, né, porque ele vai permitir a hierarquização dos níveis de complexidade, né? Por quê? Porque de acordo com a complexidade do sistema, né, de acordo com a complexidade daquele caso que aquele paciente apresentou, né, eu vou ter que estar estabelecendo uma hierarquização para o atendimento dele, né? E também os encaminhamentos resolutivos, né? É muito importante que quando a gente faz um encaminhamento para um serviço de contrarreferência, que a gente receba efetivamente, né, o retorno, né, dessas fichas feitos com informações, né, sobre o que foi realizado nos outros níveis de atenção, até porque, né, como a gente tem frisado desde o início, quem vai ordenar o funcionamento das redes de atenção sempre vai ser a equipe de saúde bucal, né? E aqui a gente tem aquela discussão que eu tinha colocado para vocês, que no momento da constituição das redes temáticas, né, naquele momento o Ministério da Saúde definiu, então, a rede cegonha, né, que é voltada para o atendimento da saúde materno-infantil, definiu a rede de atenção psicossocial, né, que é voltada para a saúde mental, desenvolveu a rede de atenção de urgências e emergências, né, para o atendimento, né, de casos aí com SAMU, UPA, né, unidades de estabilização, né, hospitais. Também estabeleceu as redes de atenção às doenças e condições crônicas, né, a rede de cuidado às pessoas com deficiência e, mais recentemente, as redes de oncologia, né? E a proposta feita pelo Ministério naquele momento é que não se justificaria ter uma rede de saúde bucal aqui do lado, né? O que deveria estar sendo feito seria uma inserção transversal da saúde bucal nas várias redes, né? Então, dentro da rede cegonha, eu teria uma parte da saúde bucal, dentro da RAPS, outra parte da saúde bucal, né? Como eu coloquei anteriormente, eu acho que na medida em que a gente não constituiu as redes de atenção à saúde bucal naquele momento, além da gente ter tido uma perda, né, no investimento financeiro que foi feito no momento da implantação das redes, né, também acabou relegando a saúde bucal, porque quando você vai pensar a organização dessas várias redes, saúde bucal entra como um apêndice, né? Se organiza a rede cegonha, aí no final alguém se lembra, não, mas precisa ter alguma coisa voltada aí para a saúde bucal, né? Então é muito importante, né, que a gente, nesse debate que está sendo aberto desse novo governo, né, retome, né, a possibilidade de debater efetivamente, né, e com a questão que está sendo dada, né, pela prioridade de saúde bucal e também pela aprovação da lei, né, que transformou, né, a Política Nacional de Saúde Bucal numa política de Estado, né, de poder rever, né, então, essa questão da inserção da saúde bucal, né. Então, aqui a gente vai ter as várias redes, né, e como que a saúde bucal entra transversalmente nelas, né. Mas, no meu entender, a gente perdeu muito com relação a isso, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, né, e eu fico à disposição aqui para algum debate. Obrigado. Quem vai falar, Celso? Você ou eu? À vontade.
A minha câmera... Talvez... Nós temos... Muito obrigado, Marco Manfredini. Eu acho que é sempre uma grande honra e um privilégio poder escutar uma pessoa que não só tem história, mas tem ação. Eu acho que você traz de uma forma extremamente clara essa questão das redes e da necessidade, bem como essa evolução histórica que você trouxe, né? E dos grandes desafios que a gente ainda tem pela frente, né? Nós temos aqui 2 comentários de 2 colegas que eu vou transmitir para você, até para você continuar tecendo os teus comentários, né? Uma da Ana Paula, né? Ana Paula, imagino que seja da região norte, né? Ela diz que está difícil encontrar especialização de estomatologia na modalidade presencial, né? Ela diz que ela é da região norte, aqui não tem, gostaria muito de fazer presencial. Pois é, uma demanda já, a questão da especialização. E aí ela continua dizendo que ela sinto que o foco das especializações, né, presenciais, está na área da estética. E um outro comentário da Lisandra, né, ela diz que acredito que o aumento do número de equipes de saúde bucal que está acontecendo a partir deste ano ajudará muito na efetivação de muitas atribuições dos profissionais, principalmente no sentido de promoção à saúde, pois a demanda vem se acumulando, inclusive a efetivação da educação continuada, capacitações que as gestões não têm realizado. Por enquanto, digamos, fica aberto para você. Vou fazer uns comentários também. Isso, Marco, Doralice, com relação à nossa sua apresentação. Primeiro, obrigada pelas suas contribuições, que são sempre muito pertinentes, né? E nós começamos com pouco mais de 20, acho que não tínhamos 20 pessoas, estamos com 43 pessoas na sala, então é um tema que interessa mesmo as pessoas, né? E aí, Marco, só apenas assim um comentário, ouvi a sua apresentação, né? Porém, eu tenho andado muito aí pelo Brasil, né? E nós estamos muito numa forma de cuidado, que na verdade não é cuidado, que aguarda o paciente chegar lá na unidade básica de saúde, não tem mais aquela busca ativa, aguarda simplesmente, atende aquela necessidade pontual da pessoa, e em vários lugares eu tenho visto isso, sabe? Tenho visto também as pessoas assim de 40 horas não conseguem fazer mais visita domiciliar, não tem agenda para fazer o programa de saúde na escola. E aí eu tenho visto que é um desafio enorme que nós temos pela frente, porque parece que a pandemia desestruturou todo aquele conceito que a gente tinha de estratégia de saúde da família, né, da equipe dentro da equipe de estratégia, da equipe de saúde bucal que ia para o território, que qualificava a sua demanda. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, como é que você está vendo isso, né? Você também viaja pelo Brasil afora. Como é que por onde a gente começa, né? Que às vezes eu fico... são tantas vertentes, tantas frentes que se abrem, mas eu fico pensando que a nossa política, né, que nós somos, a sua atualização dela vai sair no aniversário de 20 anos do Brasil Superintendente, ela precisa ir um pouco mais a fundo, sabe, nas atribuições municipais, com sugestões até de agenda, sabe? Que é para a gente conseguir auxiliar um pouco, né, na organização do trabalho, dos processos de trabalho das equipes. Bom, vocês 3 fizeram perguntas de $1 milhão cada uma, né? Então dá um total de $3 milhões que eu recebendo, né? Eu acho que já dá para
ter uma vida mais tranquila do que a que eu tenho. Mas, tirando aí a brincadeira, né, eu queria primeiro dialogar com a questão que a Ana Paula colocou, né? Nós temos, né, uma dificuldade grande nessa questão da formação de especialidades, né, justamente nessas áreas onde a gente não tem a força do que a gente chama da odontologia de mercado, né? A gente tem que ter claro que há interesses privativistas muito fortes na odontologia, né? E não é à toa que o maior prestador de serviços hoje dentro da saúde bucal no país é feito, né, através de consultórios particulares, né? Seja na forma do desembolso direto, que é quando se paga, né, uma consulta, um atendimento para o cirurgião dentista, seja na forma, né, dos planos de seguros privados de saúde, que atingiram a marca de 30 milhões de usuários, né? Então, vejam, ao mesmo tempo que no Brasil Sorridente a gente conseguiu expansão, né, do acesso da população, por outro lado também a odontologia suplementar, ela avançou bastante nesse período, né, chegando a 30 milhões de usuários. No Brasil, o censo deu aí uma população de aproximadamente 203 milhões de habitantes, né? Então, a gente tem aí 15% praticamente da população brasileira hoje servida, né, por planos de seguros privados de saúde. E um terceiro movimento, que é o movimento das franquias, né, que cresceu bastante também e que vem sendo pouco estudado, né, do ponto de vista aí desse mercado, né? A gente espera que, inclusive, com a criação, né, e o fortalecimento das áreas de economia da saúde dentro do Ministério da Saúde, que a gente possa ter estudos, né, que analisem melhor a distribuição, né, do setor privado entre essas três modalidades, né? O desembolso direto, os planos seguros de saúde e as franquias odontológicas. Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar, Ana, é que falta formação em estomatologia, falta formação em saúde coletiva, falta formação, né, em pacientes com deficiências, falta formação em odontopediatria, porque são, né, especialidades que, do ponto de vista da lógica de mercado, não interessam essa formação, né? E nós temos aí um overbooking, né, de oferta de cursos de implantodontia, cursos de estética, né? E o terceiro aspecto agora, né, que são as harmonizações orofaciais, né? Então, como é que a gente reverte isso, né? Não basta apenas constatar, né, que a gente tem pouco curso aí, né, voltado com a especialização da estomatologia. Eu acho que tem que ter um trabalho integrado, né, do Ministério da Saúde, do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, e do CONASENS, que é do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, né, para começarem a ordenar, né, a formação dos recursos humanos no Brasil, né? A nossa Constituição Federal, depois quem quiser ler melhor sobre isso, né, ela coloca que, enquanto o Sistema Único de Saúde, uma das funções do SUS é ordenar a formação do recurso humano, né? O que quer dizer ordenar a formação do recurso humano? Se eu tenho mais necessidade, né, de semiologistas na região norte, eu vou autorizar um número maior de cursos especialistas voltados aí para a região norte, né? Esse é um exemplo de ordenação da formação de recursos humanos. Como a gente pode ter, por exemplo, também, né, a ordenação da formação de recursos humanos de nível superior, né? Nós aí estamos com centenas de faculdades, né? Então, somos, né, de novo, o país que tem o maior número de dentistas do mundo, né? Mas que convive ainda com quadros de saúde bucal precários, né, de partes importantes da população. Então, eu entendo, né, que esse papel, né, da criação de novos cursos, ele deva estar sendo feito, né, com muito esforço aí, junto com essas três esferas de governo. E por que eu reforço a questão das três esferas de governo, né? Primeiro que a gente tem dois entendimentos equivocados no meu entender, né? O primeiro entendimento equivocado que as pessoas têm é que o sistema de saúde brasileiro, a gente tem um Ministério da Saúde, que é o nível federal, que manda, né, no nível estadual, né,
e depois o nível estadual e o nível federal mandam no nível municipal. Então é importante esclarecer que no Brasil as 3 esferas de governo, né, federal, estadual e municipal, elas são independentes entre si, têm a sua própria autonomia, né? Então o Ministério não manda no Estado nem no município, e o Estado não manda no município, ou vice-versa. Por isso que é importante que esse nível de cobrança não seja feito apenas para a Doralice e também para a ministra Nízia, né? Eu acho que esse nível de cobrança a gente deve estar levando também para as instâncias, né, que representam aí os estados e municípios, que é o CONAS, né, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASENS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, né? E aí eu já vou entrar na resposta à questão que a Lisandra apontou, né? Que, na realidade, isto também é um papel das 3 esferas de governo, né? Quando a gente vai pensar efetivamente, né, naquilo que está acontecendo, né, do ponto de vista aí do aumento das equipes, né, a questão da educação continuada, das capacitações, esse tem que ser um esforço feito pelas 3 esferas de governo e de uma maneira articulada, né? Por isso que eu volto a destacar a importância, né, do fortalecimento do debate da saúde bucal dentro da comissão intergestora tripartite, né, mas também na comissão de saúde bucal que nós temos no Conselho Nacional de Saúde. Até porque, né, não basta apenas a gente ter um diálogo entre os gestores, mas é importante também que a gente ouça, né, a população e os trabalhadores de saúde. E, assim, eu também tenho um questionamento, né, que é a questão da macropolítica e da micropolítica, porque muitas vezes, né, os nossos profissionais, eles têm uma dificuldade muito grande de traduzir, né, o que está dentro dos documentos gerais para a sua prática cotidiana. Então, essa questão, né, da gente ter políticas, né, de formação que invistam mesmo, né, do ponto de vista da micropolítica, né? O que quer dizer a micropolítica? É fazer o debate da Política Nacional de Saúde Bucal, não com o coordenador de saúde bucal apenas, né, não com o secretário estadual de saúde, mas que esse debate seja feito por toda a rede, né? Guarda hospitalar, área especializada, profissionais de atenção básica, né? Então, eu tive, né, alguns trabalhos aí nos últimos anos de consultoria, né, em alguns municípios, e, assim, é assustador o grau de desconhecimento, né, que os profissionais de saúde bucal têm das políticas nacionais, ou então a dificuldade que eles têm de traduzir, né, a política nacional para a sua prática cotidiana, né? Então, a pessoa até conhece, até leu lá o documento das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, mas ele não consegue traduzir aquilo para o cotidiano do seu trabalho. E aí a gente só consegue isso investindo na micropolítica. E também, no meu entendimento, né, nesses últimos 20 anos aí que a gente teve, né, praticamente, da Política Nacional de Saúde Bucal, acho que a gente teve um pequeno investimento do ponto de vista da micropolítica. E relembrando, né, que nós temos aí uma responsabilidade, né, tanto da esfera federal como da estadual ou da municipal. Mas no que diz respeito a isso, né, nós temos um papel indutor do Ministério da Saúde, né? Então, entendo que se o Ministério da Saúde pautar esse debate da questão da micropolítica, da organização do processo de trabalho, de como eu traduzo, né, para uma equipe que está lá num determinado território, com a diversidade regional que a gente tem no Brasil, né? Quer dizer, eu tenho equipes hoje aqui no município de São Paulo que tem um território aí de 50 mil pessoas para 3 equipes, né? Enquanto eu tenho municípios pequenos aqui, onde eu vou ter 4 equipes de saúde bucal para 8 mil habitantes, né? Então, a própria relação da equipe de saúde bucal com a sua população adscrita, né, é uma questão também que deve estar sendo considerada, e as questões epidemiológicas, né? Porque eu entendo também que nós perdemos ainda muito tempo, né, que poderia estar sendo utilizado para a detecção, né, desses casos que apresentam a maior vulnerabilidade. E aí eu queria dialogar, né, com a questão que a Dora colocou, né,
que ela tem observado, e eu concordo com ela, né, um esvaziamento que a gente teve, né, do processo da busca ativa, e passivamente, né, as nossas equipes ficam aguardando a população que procura o serviço. E o que a gente sabe, né, é que muitas vezes a população mais vulnerável não vai estar, né, procurando o serviço de saúde. Como que a gente modifica isso? Debatendo no nível local, né, na micropolítica, a organização do modelo de atenção, né? Porque quando eu falo na política, vamos identificar aí o território, vamos identificar a população, né? Tem várias capacitações que eu participo, que às vezes a equipe nem sabe quantas pessoas tem no território, quantas gestantes tem naquele território, quantas pessoas que têm doenças crônicas, quantos quadros oncológicos, né? Quantas áreas de vulnerabilidade, quantas pessoas vivendo em situações precárias, né? E não tem essa informação, né? E a gente tem de novo, né, essa infeliz criação que persiste, né, que é o livro de espera, né? Então a pessoa chega lá, vai na unidade, às vezes telefona, às vezes manda um e-mail, né? Alguns locais até estão fazendo por WhatsApp, acaba pegando um lugar numa fila de espera, e muitas vezes não é a população que tem a maior necessidade, né? Por isso que o trabalho do profissional de saúde bucal deve ser cada vez mais privilegiar, né, as ações aí de busca ativa, né, nos territórios, e para isso precisa conhecer território, precisa ter tempo para fazer essas atividades, né? Então, quando a política nacional ela colocava, né, que os procedimentos deveriam ser alguma coisa, né, da ordem aí de 15%, né, para a gente poder realizar outros procedimentos que não os procedimentos assistenciais, né, de atendimento clínico, a gente tem que ver efetivamente, né, usar esses 15% para fazer esse tipo de atividade, né? E aí uma outra questão também que eu queria destacar é superar o fenômeno que uma colega nossa descreveu, né, no estudo feito em Campinas há 15 anos atrás, que é a escolarização da prevenção, né? Então, quando a gente vai ver aonde o dentista faz a prevenção, 87% faz apenas na escola e na creche. Nós temos hoje vários equipamentos sociais que podem ser potencializados, né? A gente pega, por exemplo, organizações de moradores, instituições religiosas, né? Nós dialogamos, utilizamos muito pouco, né, esse espaço que a gente tem, né, das várias religiões, que acabam sendo espaços, né, que às vezes a gente pode ter contato aí com 100, 200 pessoas, e no mesmo período fazer uma ação educativa para apenas 4 pessoas dentro de uma unidade básica de saúde, né? Então também, né, por isso que eu estou destacando muito isso, né? Nós temos que ter educação permanente que chegue na ponta, né? Isso não é só responsabilidade do Ministério da Saúde, é também das secretarias estaduais e das secretarias municipais. Por isso, né, que devemos levar esse debate para dentro da comissão intergestora tripartite, da necessidade, né, do debate, da discussão e da organização do modelo. Tá? Terminei. Muito bom, Marco. Eu vou fazer um resumo aqui de algumas manifestações muito interessantes que tivemos aqui de colegas, enfim, dando continuidade à tua reflexão, trazendo algumas reflexões. A gente teve aqui um comentário primeiro do Oidak, né? Do Oidak Sucupira. Ele disse: ainda temos as dificuldades das condições de trabalho, tanto para insumos como para equipamentos na atenção primária. Os gestores optaram pelas ações ambulatoriais em detrimento das ações preventivas nos municípios. E segue também, na verdade, o Marcos Santana. A Política Nacional de Saúde Bucal deveria ser pauta obrigatória no acolhimento de novos profissionais e nas capacitações, cursos, reuniões organizados pelas equipes de saúde, equipe de gestão e Conselho Municipal de Saúde, né? Todos esses com a preocupação, inclusive, da
importância do território, né, como algo dinâmico, considerando as características sociais, políticas, culturais e epidemiológicas. E em relação à questão, né, a Cláudia, por exemplo, colocou trabalho em equipe de saúde da família e sinto muito desafio agregar a equipe de saúde bucal no cuidado. É uma agenda fechada, de uma certa forma, trabalhando com um número X de pacientes e, de fato, aguardando o paciente dentro do consultório. Acredito que a proposta de indicadores possa melhorar esta resistência das equipes. Por último, nessa leva, né, depois a gente abre para uma outra, uma questão que você também colocou da ordenação, né, o Marcos também colocou. Professor Marco, boa noite. Um dos grandes desafios hoje é a liberação de estágios para estudantes de graduação em odontologia. Como pensar estratégias de articulação das universidades e faculdades de odontologia com a rede de saúde bucal. Enfim, são temas diversos e extremamente pertinentes, né, Marco? E, enfim, passo para você a palavra. Depois a gente faz uma última rodada para já as tuas considerações finais. Pode ser? Pode ser. Não, só estou preocupado aí com o horário das pessoas, né? Eu estou à disposição de vocês. A gente tem mais alguns minutinhos, você faz a síntese, e acho que depois você podia já fazer suas considerações finais. Depois dessas 3 falas aí agora? Isso. Tudo bem. Então, olha, rapidamente, né, o Sucupira, ele apresenta, né, a questão dos insumos, dos equipamentos. Então, de novo, né, eu volto a reforçar a questão da necessidade, né, da gente estar mobilizando, né, as forças que a gente tem para lutar, para que a gente tenha melhores condições, né, de insumos, de equipamentos. E aí não dá para a gente deixar de desconsiderar. Aí eu vou colocar, né, eu deixei aqui as 3 esferas de governo, mas, nesse caso, eu responsabilizo a esfera federal, né? Não adoro o presidente Lula nem a ministra Anísia, que estão há 7 meses e 14 dias de mandato, né? Mas entendo que já no orçamento para 2024, eles devem estar pensando nessas questões relativas à ampliação do gasto em saúde, né? Hoje, se a gente somar o que o setor saúde gasta no Brasil, ele corresponde a 44% do total gasto, e o gasto privado é de 56%. Em países que têm sistemas universais de saúde, essa proporção é de 80 para 20. Então, nós somos o único país que tem um sistema universal de saúde onde o gasto privado é maior. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, né, que é muito comum a gente ouvir, o problema não é o financiamento, é a gestão. Temos dinheiro suficiente, mas o que falta é gestão. Reconheço que temos problemas de gestão, mas se a gente for pegar o total de recursos públicos existentes no Brasil e tentar fazer, né, um sistema de saúde que faça desde a imunização até 96% dos transplantes, a maior parte dos atendimentos de oncologia, gastando, né, se a gente soma o que gasta o governo municipal, o estadual e o federal, menos de R$4 por dia por habitante do Brasil, né? Chegando aí no fim do ano numa faixa aí de R$1.300, R$1.400, né? Então, isso a gente sabe que nem é um subfinanciamento, é um desfinanciamento. Então, nós temos que cobrar, né? E aí eu acho que a cobrança maior deve ser feita dentro do nível federal e dos níveis estaduais, né? Porque é necessário mesmo ter um aporte maior de recursos. Os municípios estão no limite da sua capacidade. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, 50% dos municípios estão gastando acima de 30% na área da saúde, quando o mínimo constitucional era 15%, né? Então, está gastando 2 vezes mais aquilo que era exigido, e mesmo assim falta material de consumo, o equipamento da saúde bucal e de outras áreas está sucateado, né? O Marcos, né, coloca a questão da política nacional de saúde bucal ser pauta obrigatória, né, e também envolver os conselhos nesse debate, só que eu acho que a gente deveria ir um pouquinho além, né? Para mim, não basta apenas a gente ler a Política Nacional de Saúde Bucal.
mas a gente tem que traduzir didaticamente para a população e para os trabalhadores de saúde o que é a Política Nacional de Saúde Bucal, né? Como é que eu faço, né, a identificação de um grupo com maior vulnerabilidade? Como é que eu faço para, dentro da minha organização do processo de trabalho, deixar tempo, né, para fazer visita domiciliar, para fazer atividade educativa, né? E aí eu volto a colocar a questão da ausência do TSB, né? Porque, com certeza, a presença do TSB, além de possibilitar, né, um maior acesso a atividades clínicas, ele também pode ter um aspecto fundamental na ampliação das atividades aí de promoção e de prevenção, né? Então, Marcos, eu concordo com você, né? A gente deve estudar a Política Nacional de Saúde Bucal, mas eu acho que a gente tem que ir além, né? Apresentar alguns exemplos, algumas possibilidades, e volto a destacar, não é um modelo único, né? A gente tem que apresentar um cardápio de possibilidades para que aquele município, para que aquela equipe, né, possa desenvolver o seu trabalho, né? Eu sou muito reticente a ter um modelo único, né, num país que tem 5.570 municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal. Você, por exemplo, imaginar um exemplo, né, um desenho de uma agenda única para o país, né? Agenda de assistência odontológica. Isso não existe, né? E mais ainda, né, pessoal? Se a gente for pegar os últimos 3 anos, nós não temos ainda estudos epidemiológicos sobre isso, né? Mas a gente teve um represamento no atendimento, né? E ainda hoje, né, aí eu volto a destacar que, ao mesmo tempo em que a gente reivindica, né, melhores condições de salário, melhores condições de trabalho para os profissionais, a gente também tem que colocar o dedo em algumas feridas, né? Eu recebo, em média, aí, por mês, umas 10 consultas de prefeituras aqui do estado de São Paulo, me perguntando se o dentista pode voltar a atender, que tem lugar que os dentistas ainda estão atendendo apenas urgência. Tem lugar que os dentistas atendem um paciente a cada 1 hora e depois ficam meia hora sem atender. Então, assim, a Covid já, né, o conhecimento que a gente tem hoje é totalmente diferente do que a gente tinha 3 anos atrás. O acesso a equipamentos de proteção individual melhorou muito, né? A gente não teve aquele gap que a gente observou no início da pandemia. Então, acho que, ao mesmo tempo, né, em que a gente reivindica, eu acho que são todas reivindicações de extrema justiça, né? Mas também eu acho que o nosso time tem que dar mais, né? Aquela coisa, aí eu vou brincar um pouco com os flamenguistas, né? Quer dizer, não basta ter um orçamento de aí R$1 bilhão por ano e não ganhar nada, né? Então, acho que o nosso time tem que realmente, e como eu sou palmeirense, né, a Dora tem que beber um pouco no que o Abel Ferreira tem feito aqui no Palmeiras, né? Quer dizer, em 3 anos, ganhar 8 campeonatos. O Celso fica bravo quando eu uso o exemplo futebolístico, mas eu acho que a gente pode estar trabalhando, né? E a questão da liberação dos estágios, né? Eu acho que a gente está num debate agora, né? Parece que com relação à questão aí do graduação, né? De outras formas de atuação. Agora, sim, a hora que a gente pensa na questão do estágio, né? Eu também tenho que ter um processo que caminha em paralelo, que é a questão da ambiência das nossas unidades, né? Então, nós temos hoje unidades muito precárias, né? Onde, de repente, não basta apenas a gente colocar aí 20 estudantes num lugar que eles não vão conseguir fazer nada, né? Então, acho que são movimentos que correm em paralelo. E aí uma outra questão também que eu julgo importante estar colocando, que foi a questão de que eu entendo que nos últimos 20 anos da política, né, nós trabalhamos muito pouco com a integração com as outras secretarias do Ministério da Saúde. Trabalhamos muito pouco com as áreas de vigilância, trabalhamos muito pouco com a CEGETS, né, que é a secretaria que mexe com a gestão do trabalho, trabalhamos muito pouco com a Secretaria de Saúde Indígena, né, e eu reconheço, né, uma das principais virtudes iniciais
do trabalho aí da Doralice, né, é justamente o fato de estar investindo também, né, ao mesmo tempo que tem rodado o país, expondo, né, os princípios aí das diretrizes, né, colocadas aí pelo presidente Lula e pela ministra Nízia, né, enquanto propostas para a área de saúde bucal também, ao mesmo tempo em que faz isso, também tem investido, né, junto com a sua equipe, para estabelecer essas pontes dentro do Ministério da Saúde, né. Então, é necessário investir, por exemplo, num trabalho articulado aí com a Secretaria de Saúde Digital, né, com a professora Anistela, e com as várias secretarias que compõem o Ministério, né. E também a gente estimular, né, para que esse movimento seja feito nos estados. Nós ainda temos hoje uma quantidade enorme de municípios que não têm coordenadores de saúde bucal. Nós temos hoje vários estados que não têm, né, a figura de coordenador de saúde bucal dentro da sua estrutura. Muitas vezes é uma pessoa que pegou a camisa lá, né, e assumiu, né, e a culpa não é desse colega, mas sim de um governo do estado, de um secretário estadual de saúde, né, que não se preocupou em valorizar a área de saúde bucal. Queria, se for possível, né, agradecer muitíssimo, né, a possibilidade, né, da interlocução. Nossa atividade durou quase 1h30, né, e me coloco à disposição, né, do SIG Teleodonto para outros debates, né, mas volto a reafirmar, se a gente não investir na relação da responsabilização das 3 esferas de governo, e se a gente não entrar, né, efetivamente com políticas de incorporação, em especial do técnico de saúde bucal, e também se a gente não trabalhar no âmbito da micropolítica, né, chegar na ponta da rede, trabalhar com as UBSs, os CELs, né, e os hospitais, a gente pode ter, né, uma política, e agora dentro de uma lei, né, porque até então a gente tinha apenas as diretrizes do ponto de vista de publicações internas do Ministério, e agora nós temos uma lei federal, né? E no Brasil, infelizmente, a gente convive, né, ainda hoje com aquela história do ditado popular, né, que tem lei que pega e tem lei que não pega. Então, para a nossa lei pegar, é necessário uma articulação muito grande dos trabalhadores da saúde, dos usuários e também dos gestores, né, nas 3 esferas de governo. Muito obrigado, boa noite. Professor, o microfone do senhor está fechado. Nossa, desculpem, eu queria destacar, antes de passar a palavra final para a Doralice, queria destacar a ilustre presença do professor Paulo Capel Narvai, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e também houve a presença do professor Paulo Frazão, também da Faculdade de Saúde Pública, já agradecendo a presença, dizer que para nós é muito honroso ter a presença de todos vocês. E rapidinho, só uma observação que o professor Paulo Capel colocou, né, que é para a gente refletir em tudo que você disse, Marco. Na verdade, que o gasto público hoje do SUS com saúde bucal é de aproximadamente 6 centavos por pessoa por dia. Né? Quer dizer, acho que a gente ainda tem todo esse desafio que você coloca, né? E que eu acho que estamos todos nós aqui apostos, depois da aprovação da lei, enfim, e o trabalho absolutamente incansável da Doralice, né, para, enfim, todas essas questões que você colocou. Queria agradecer a presença mesmo do professor Paulo Capel, e passo, então, a palavra para a Doralice, pedindo desculpas para algumas pessoas que talvez não deu para colocar todos os comentários, eu procurei resumir da melhor maneira possível todos, e agradecendo a presença de todos. Doralice. Oi?
Você não consegue? Não. Bom, então eu vou tomar... Doralice talvez caiu com o sinal, eu vou, enfim, em nome... Agora consegue, Doralice? Não, também ainda não. Bom, então, gente, eu acho que assim, eu falo, vou tomar a liberdade em me despedir de todos vocês, em nome da Coordenação Geral de Saúde Bucal, da doutora Doralice, que, como eu disse, está de forma incansável circulando por todos os estados do Brasil, praticamente. Nesse momento, ela está em João Pessoa, por isso que está com um sinal ruim e fez questão de participar do SIG, enfim, tratando de melhorar essas condições, de elucidar, de transmitir para todos a Política Nacional de Saúde Bucal, enfim, com a luta contínua de melhoria, digamos, das condições de trabalho, dos profissionais, na mudança do modelo de atenção, como propõe o Marco, enfim, todos esses desafios que ainda temos pela frente. Nós temos muito a caminhar e, com certeza, essa é uma das formas da gente se encontrar. A gente pede, inclusive, que vocês que participaram essa noite divulguem para colegas de vocês no serviço. Esses encontros sempre trazem alguma coisa importante dentro dessa nossa caminhada de melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. Boa noite a todos. Foi uma grande honra receber todos vocês. Marco Manfredini, muito obrigado por mais uma vez estar junto. Doralice nos escuta, não consegue falar, mas a gente agradece a oportunidade que você está nos dando de trocar ideias sobre saúde bucal. Um abraço a todos e assim paramos a gravação.